Canal Brasil Pátria do Evangelho, 15ª palestra. A solidariedade. Solidariedade, o que é e seus méritos. Solidariedade é o sentimento de simpatia, ternura ou piedade pelos pobres, pelos desprotegidos, pelos que sofrem, pelos injustiçados, etc. Ela é assim, essa disposição favorável para com aquela pessoa ou grupo de pessoas que está passando por algum tipo de necessidade ou de dificuldade. Ela não é somente sentimento, sendo definida sobretudo pela ação. Por isso, ela também é manifestação desse sentimento com o intuito de confortar, consolar, oferecer ajuda, etc., caracterizando-se pela cooperação ou assistência moral que se manifesta ou testemunha a alguém em quaisquer dificuldades, boas ou más. O indivíduo que vive segundo as premissas da solidariedade vive menos centrado em si, pelo que ganha disponibilidade para depositar mais atenção no conjunto, no bem comum. Em nossa sociedade, entretanto, o que está prevalecendo é justamente o oposto da solidariedade. E o que seria esse oposto? O individualismo, ou conforme o ditado popular, cada um por si, Deus por todos? E isso está ocorrendo porque nós ainda não sabemos pensar e agir coletivamente. Valorizamos muito mais os próprios interesses numa clara manifestação de exclusivismo. Quantas não são as vezes em que, diante de problemas comuns, cada um pensa e age isoladamente, sem cogitar a hipótese de uma ação conjunta, de um esforço solidário. Contudo, nessa lei do cada um por si, deixamos de perceber que, ao buscarmos o bem comum, todos são indistintamente beneficiados. Quando, enfim, compreendemos que isoladamente não conseguimos verdadeiramente vencer, que somos melhores e muito mais sábios do que cada um sozinho, teremos finalmente aprendido que a solidariedade beneficia tanto aquele que a pratica quanto aquele que a recebe. Aquele que é solidário denota mais inteligência do que aquele que é mais egoísta e centrado em si. Afinal, o solidário terá mais sucesso, porque pode somar as soluções que procuram a inteligência de outros, que, como ele, são solidários. Ao contrário deste, o egoísta cuida somente de si, e porque negligencia os outros, é provável que receba desses a mesma negligência. Uma sociedade de indivíduos unicamente preocupados com seu próprio bem-estar é egoísta, logo mais desprotegida, pois cada um tem somente o seu próprio olhar a cuidar de si mesmo. A solidariedade, esse sentimento de identificação, de reconhecimento das dificuldades e necessidades alheias e consequente boa vontade para a cooperação, nos habilita a sair de nós mesmos e a nos colocarmos no lugar do outro. E, ao deixar de lado nossos egoísticos desejos, nos é possível até em determinadas circunstâncias abrir mão de alguma satisfação nossa em benefício do bem-estar alheio. A solidariedade é um ato de bondade para com o próximo, por pessoas ou grupos cujos interesses sejam semelhantes aos nossos. Mas Cristo disse: se não amardes senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Ela, portanto, não deve ser direcionada apenas àqueles aos quais somos simpáticos por nossos valores ou crenças, mas também àqueles cujas ações ou pensamentos sejam contrários aos nossos, já que o amor pelo respeito às diferenças, pelo perdão por uma ofensa e pela solidariedade tem o poder de exterminar o ódio que habita em nossos inimigos e em nós. Ser solidário ainda não descuidar da oração por aqueles que nos rodeiam, seja na família, na vizinhança, no trabalho, mas também por aqueles a quem de alguma maneira prejudicamos para pedir-lhes perdão. A oração é um importante instrumento de solidariedade e de ação, pois permite alinhar o nosso pensamento para com os outros de forma ativa. A oração é um canal de comunicação entre o nosso íntimo e aqueles a quem a dirigimos. Esse dirigir a quem nos perturba é um ato de solidariedade, e se assim o fazemos é porque já estamos mais preparados para viver à luz dos ensinamentos de Jesus, ou seja, sermos caridosos. A solidariedade e a vida em sociedade.
O homem é um animal social, isto é, ele nasceu para conviver com o semelhante. Jesus mostrou a força da união quando escolheu 12 apóstolos para o ajudar na sua missão e dar continuidade à sua tarefa. De fato, o homem vive imerso numa rede social e espiritual e está na Terra para evoluir intelectual e espiritualmente, mas sozinho não pode fazê-lo, porque não possui todas as faculdades, pois precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Os homens não dispõem de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurar seu próprio bem-estar e evoluir. São feitos para viver em sociedade. A sociabilidade é uma tendência natural e obedece ao imperativo da lei da evolução. É na vida de relação que o homem se desenvolve, enriquece-se e satisfaz os anseios de compartilhar que caracterizam a natureza do seu espírito. É na vida social que se revela a essência divina que habita o espírito humano. A lei de sociedade impulsiona o homem à comunhão, à solidariedade e ao amor centelha divina que todos, sem exceção, têm no fundo do coração, haja vista que um homem, por mais vil que seja, dedica a alguém, um animal ou um objeto qualquer, viva e ardente afeição. Dentro dos conceitos acima surge a solidariedade, que só pode ser exercida pelos que não vivem somente para si. É uma palavra que assusta os egoístas, porque impõe a mobilização de recursos em favor do próximo. Amemo-nos, solidarizemo-nos, exerçamos a caridade moral, suportando-nos uns aos outros, apesar das diferenças. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Aquele que ama, seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Colocação da solidariedade em prática. Sejamos felizes enquanto proporcionamos a felicidade alheia. Façamo-lo por nós mesmos e não para alívio de nossa culpa. Nossa culpa é uma questão interna e o trabalho em favor do próximo é algo externo. O sentimento de utilidade gerado no serviço à sociedade pode conectar-nos a que há de melhor em nós mesmos, fortalecendo-nos para os momentos em que nos defrontamos com as dificuldades internas. Dessa forma, somos recompensados pelo bem que fazemos aos outros. Podemos afirmar que Jesus foi um indivíduo que viveu, sobretudo, para confortar a dor alheia. Principalmente em uma época em que as dificuldades eram tão grandes, as diferenças entre as classes sociais tão intensas, sua atitude foi a de alguém que sempre buscou agregar todos no todo. E sua mensagem até hoje nos concita a comunhão e a consolação. Quando Jesus ensinou que quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o homem que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 26, 28. Jesus enfaticamente nos conclamou à prática da ajuda mútua e da assistência recíproca, numa época em que a solidariedade e o trabalho eram tão pouco valorizados, como de uma certa maneira acontece até hoje na humanidade. Quando Jesus recomendou ameis uns aos outros assim como eu vos amei, Jó 15, 12, proclamou que a boa vontade desinteressada é o único caminho para o desenvolvimento da confiança e do entendimento recíproco, requisitos essenciais à conquista de uma harmoniosa convivência social. São os construtores do ideal edificante, os servidores desinteressados, os promotores da alegria pura, os trabalhadores da fraternidade, os governantes honestos, os capitães da indústria forjados no aço da honradez, os pais laboriosos, os mestres e educadores fiéis do programa do bem. Felizes também são os que podem oferecer solidários aos que servem e amam ao Senhor, não obstante os diversos nomes e caminhos pelos quais se desvelam, operários da era melhor, do amanhã ditoso. Solidariedade também para aqueles que oram no bem,
Usemos bem os instrumentos disponíveis para trabalharmos inspirando outros a solidariedade e amor ao próximo. Jesus assim se referiu à solidariedade. Trata-o, e quando gastares demais, na volta eu te pagarei. Lucas 15:35. São muitos necessitados que desfilam aflições, aguardando entendimento e socorro. Uns estão assimilados rudemente por deformidades visíveis que constituem a cruel recidiva de que precisam para aprender conduta e dever. Outros se encontram sitiados por limitações coercitivas que funcionam como presídio correlacional, a fim de os habilitarem para a futura convivência social. Alguns se apresentam com dificuldades no raciocínio e na lucidez, embora a aparência harmoniosa, como se fossem estetas da forma, emparedando misérias mentais que os ensinam a valorizar oportunidade e bênção. Diversos conduzem feridas expostas, abertas em chagas purulentas, com que drenam antigas mazelas e corrigem passões impressas no seu corpo astral, submetido à terapêutica renovadora. Vários estão estigmatizados a ferro e fogo, padecendo dores morais quase superlativas em regime de economia de felicidade, exercitando as experiências da esperança. Um sem número de atados à fome e à discriminação racial, sob aguilhões poderosos, estão treinando a humildade para o futuro, todos aguardando piedade e ensejo para conjugarem os verbos servir e amar. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. É o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.